Mais de 30 embarcações navegaram nas águas do Rio Tejo para participar no Troféu Cidade de Lisboa. A 12ª regata do ano, realizada pela Associação Naval de Lisboa, contou com a presença de barcos cruzeiros da classe ANC e catamarãs da classe Obiquet. Uma prova que já conta com 5 edições, idealizada por aquela que é a mais antiga associação desportiva do país. Desde 1856 que existe esta associação, nunca deixou de existir, nunca deixou de ter atividade, portanto temos 169 anos de existência. No próximo ano vamos completar 170, que é realmente um marco extraordinário. A Associação Naval de Lisboa é mais antiga que alguns países que existem na Europa, por exemplo, Itália ou a Alemanha, só para se ter uma ideia. É realmente uma organização muito antiga. Mas o que é interessante é que, efetivamente, esta associação tem feito a conservação da cultura náutica portuguesa, ou seja, temos aqui, de facto, um conjunto de pessoas que sabem andar à vela e não esqueçamos que a vela teve um papel fundamental na história de Portugal. Criada no tempo do rei Dom Pedro V, a associação está entre os 30 clubes náuticos mais antigos da Europa. Ao longo dos quase 2 séculos de vida, promove o desporto amador e a formação de velejadores e remadores. Nós preocupamos em ter, de facto, novas gerações a aceder à vela, não é? Temos que normalmente começam à volta dos 6 anos, 6, 7 anos, e começam a fazer vela aqui. Tivemos um caso ou dois de crianças com 5 anos que começaram a praticar e que hoje até são um sucesso, diga-se de passagem. Se os mais novos começam a interessar-se desde cedo pela prática da vela, os que já levam uns anos disto também não abdicam dessa paixão. Temos aqui um velejador que ainda faz regatas e que tem 92 anos, se não me engano a memória, e hoje estivemos aqui a celebrar um outro que tem 80 anos. O aniversariante neste caso chama-se João Marques e foi um dos participantes da regata Troféu Cidade de Lisboa. Mais uma para a longa lista de provas que já fez em várias décadas a velejar e que teve o início ainda noutros tempos. O meu pai praticava vela e depois, na Mocidade Portuguesa, que era aquela organização, enfim, do tempo do Estado Novo, para não nos pôr a marchar com uma espingarda às costas, meteu-nos no centro de vela, porque ele já praticava vela. Portanto, e nós, eu e o meu irmão, até hoje, ele é 4 anos mais novo, mas ele é que é o proprietário do barco e realmente começámos a andar à vela e é isto até hoje. Portanto, é o principal desporto que nós praticamos. Começou na vela ligeira, mas desde 1984 até os dias de hoje, que embarcou nos chamados barcos de cruzeiro e conquistou feitos que nem todos se atreveram a navegar. Tenho uma travessia atlântica no ano 2000 para as comemorações do 5º centenário de descoberta do Brasil. Foi uma frota de vários barcos e fizemos, portanto, uma viagem muito grande daqui até ao Brasil. Algumas idas aos Açores também, algumas à Madeira, de maneira que depois estas regatas do Tejo, ao longo da costa portuguesa, várias voltas a Portugal à vela, chama-se voltas a Portugal, não é bem a volta, porque isto não se pode dar a volta, se não era a Península Ibérica, mas várias voltas a Portugal, de maneira que, é como digo, desde 84 em barcos de cruzeiro como o Carioca, que é do meu irmão. Correm juntos, portanto? Corremos juntos há muitos anos, umas vezes em tripulação completa, outras vezes só a 2 tripulantes. Ele normalmente faz o leme e eu faço a manobra da proa e outras manobras do barco. As diferenças na navegação do passado e dos tempos de hoje são uma evidência para João Marques, que garante que vai continuar a velejar enquanto conseguir. Os barcos noutros tempos eram todos em madeira, antigamente, não é? Depois, a partir dos anos 70, apareceu esta fibra de vidro, de maneira que os barcos têm uma manutenção muito mais fácil e realmente facilita muito. São barcos também mais leves e muito mais rápidos. Hoje em dia, enfim, isto evoluiu, a vela evoluiu de uma maneira extraordinária. Nós com a nossa idade já não vamos praticar a vela ligeira, Jogos Olímpicos, por aí fora, que são classes realmente de não gente de mais idade, quer dizer, aquilo normalmente a partir dos 30 anos é muito difícil praticar vela ligeira. Portanto, depois há a vela de cruzeiro ou regata.
Com o padrão dos descobrimentos bem ao lado, as embarcações partiram da Associação Naval de Lisboa pelas 11 da manhã, com o sol e o vento a permitirem uma boa largada para uma regata costeira no Tejo. Não em busca de novos mares e terras como outrora, mas na procura de conquistar os melhores lugares do pódio. Na Divisão A, o veleiro Mar de Levante ficou em primeiro lugar, ao completar o percurso que obrigava a contornar por 2 vezes as boias situadas entre a margem da Trafaria e Caxias, antes de regressarem a Belém. Conseguiram o melhor tempo da divisão, com 2 horas e 15 minutos. O veleiro Checkmate ficou em segundo e o Paragon em terceiro. Qualquer vitória está sempre bem, não é? Ainda por cima para um barco que temos há menos de um ano, ainda andamos a aprender com o barco e de facto hoje a coisa correu-nos toda muito bem. O vento que nos favoreceu, portanto favoreceu com a dimensão e intensidade que é boa para o nosso barco e também fizemos as opções táticas, também de vela, também as mais indicadas e depois permitiu efetivamente que ganhamos esta regata. Sabe sempre bem e obrigado à ANL. Na B, os velejadores tiveram que fazer também 2 voltas em torno das boias, mas a última junto à zona ribeirinha do Jamor. O grande vencedor foi o Polaris, que completou o percurso em 2 horas e 26 minutos. O Django One terminou no segundo posto e o Arrábida completou o pódio. Foi muito agradável, foi uma regata muito técnica. Como repararam, tão depressa havia vento como não havia, como o vento estava numa direção como noutra. Portanto, obrigou a muita atenção e a um rigor muito grande nas manobras. Portanto, vencer uma regata deste tipo é sempre uma alegria. Na Divisão D, com o percurso a obrigar os veleiros a realizar uma volta e meia entre as boias da Trafaria e do Jamor, quem levou a melhor foi o No Stress, que completou a regata em 2 horas e 25 minutos, com uma tripulação de apenas 2 pessoas. Sabe muito bem, sabe muito bem. Qual foi a estratégia de hoje? A estratégia foi não cometer nenhum erro. Tentar não cometer nenhum erro. A parte mais difícil foram as manobras, porque somos só 2 e pronto. Mas correu bem, de uma maneira geral correu bem. E fomos apanhando o vento logo ao princípio e ganhámos muito com os saltos de vento na primeira parte da regata. Depois foi andar o mais depressa possível e eles sempre a apanharem-nos, são barcos maiores. A vela, fundamentalmente, é preciso sorte. Isso é uma espécie de jogar aos dados com o vento. Foi o que temos sorte. Na minha temos uma pena sorte. Por fim, na Divisão E, com o mesmo percurso que a Divisão B, entre as boias de Trafaria, Caxias e Jamor, o melhor tempo de 2 horas e 14 minutos foi da Too Much, seguido do Alta Pressão e do 7 Mares. As condições aqui no Rio normalmente são difíceis, portanto tentamos fazer o nosso melhor e a organização também, e é o que é o que dá. Tentámos sempre procurar os sítios onde tínhamos mais vento e organizar a tática consoante a corrente que apanhámos. Cada veleiro conta com um número variado de tripulantes, ora composta por amigos, ora por familiares. Todos têm um papel importante na hora de içar a vela ou fazer o barco virar de bordo, com equilíbrio. Nós aqui no Carioca temos uma tripulação que mais ou menos é sempre a mesma. Há algumas pessoas que vêm mais vezes, outras que vêm menos vezes, mas nós temos mais ou menos as funções definidas e no início da regata cada pessoa tem uma função. Normalmente não há gritos a bordo e fazemos as coisas normalmente de forma bastante coordenada. Mais do que coordenação, é preciso uma preparação física e mental que nem sempre acontece antes do barco largar. Nós todos temos outras vidas, que não é só a vela, não somos profissionais e não temos propriamente tempo para fazer treinos. Portanto, os nossos treinos são já em competição. A preparação psicológica é a parte mais fácil porque quando nós vimos fazer uma regata no Carioca com o João e com o Eduardo, para nós é sempre uma festa e vocês agora não veem aqui mais ninguém a bordo porque está toda a gente ali dentro agora a fazer a segunda regata, que é com salmão fumado, com presunto, com vinho branco, umas coisas assim frescas, que é uma grande motivação também e com pessoas com as quais gostamos de estar. A regata Troféu Cidade de Lisboa contou ainda com a participação de outro tipo de embarcações, os catamarãs. Embarcações de uma categoria diferente, a Hobbycat, que nasceu a milhares de quilómetros no outro lado do Atlântico.
Foram inventados para serem utilizados nas praias digamos, o Hobbycat nasceu numa praia da Califórnia, inventado por um surfista que gostava de apanhar as ondas e divertir-se fazendo vela. E espalhou-se em todo o mundo. Há cerca de 200 mil Hobbycats espalhados nos 5 continentes, a velejar por essencialmente divertimento. Temos também campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. E em Portugal é também uma classe dinâmica, virada essencialmente para o divertimento, fazendo vela. As diferenças para os barcos cruzeiros são mais que muitas. A embarcação de vela, com 2 cascos, portanto, não tem a quilha central, é um barco que é leve, rápido e é um barco que, se for bem dirigido, atinge velocidades muito interessantes. Também se vira facilmente e endireita-se também e permite uma vela muito desportiva, molhada normalmente e que dá sensações, dá muita adrenalina aos seus praticantes. Velejador há 50 anos, Luís reconhece, tal como João Marques, as marcas que os sinais dos tempos vêm deixando dentro e fora dos barcos. A coisa mais importante para se poder expandir a atividade náutica e da vela são os acessos à água. É a capacidade de sair da margem e aceder à água. Em Lisboa há muito poucos, o Rio Tejo é um rio que é muralhado e há poucos acessos à água. Tal como num barco cruzeiro, a condição física é importante para quem navega num catamarã. É muito esportiva, precisamos de ter bastante ginasticado, nós utilizamos trapézios, vamos pendurados completamente fora do barco, é preciso uma excelente condição física e quem não o fizer vai parar cedo. Eu ainda vou cuidando da condição física, é muito importante para as pessoas manterem-se ativos e com boa condição, estes barcos são mesmo isto. Em relação à prova realizada nas águas do Tejo, o catamarã Vanone, velejado por pai e filho, conseguiu ser mais rápido do que as outras 3 embarcações. No final, a satisfação era evidente. Tivemos sorte porque após a primeira boia da Doca Pesca tivemos 2 bordos que foram ótimos e conseguimos passar imensos barcos à frente e por causa disso tivemos uma vantagem enorme sobre os nossos oponentes. Originalmente construído para ser um dos pavilhões da Exposição Mundo Português de 1940, a renovada sede da Associação Naval de Lisboa recebeu a entrega de prémios desta regata, realizada com o objetivo de reforçar a conexão desta instituição e do desporto náutico com a cidade de Lisboa. A aposta é muito clara. Temos trabalhado em conjunto com a Associação Naval, com a Federação Presidente de Vela, com outras instituições, com a Associação Salvador, como referi há pouco, no respeito ao desporto adaptado. Portanto, para nós esta aposta é fundamental, porque o rio é uma entrada na cidade. É a maior entrada da cidade, talvez, e do país, neste caso, se falarmos do Oceano Atlântico, mas, na verdade, o mar é um espaço monumental para a prática do desporto, onde podemos incluir todas as pessoas e onde todas também se sentem incluídas. Por isso a nossa aposta é muito relevante, sem dúvida. O nosso dever é deixar a associação capaz de fazer mais 170 anos. Agora isso depende dos portugueses que vêm. À partida estamos otimistas na medida que temos novas gerações e crianças a começar a praticar a vela. Agora o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer. A tradição a ser cumprida mais uma vez pela Associação Naval de Lisboa, num troféu que já conta com várias edições, num futuro animador e distante daquela que foi a primeira regata oceânica em Portugal, realizada entre o Porto e Cascais, no ano de 1898. O vencedor da altura foi o iate Lia, da Rainha Dona Amélia.